Boa noite, estou aqui para falar. Antes de falar qualquer coisa, eu queria dizer que o que eu digo são só opiniões. Ninguém precisa de concordar em nada do que eu estou falando. Opiniões são só opiniões. Existe uma frase de um grande filósofo iluminista chamado Voltaire, que ele diz: eu posso não concordar com nenhuma das frases que você disse, mas eu defenderei até a morte o direito de você dizê-las. E o Nelson Rodrigues diz que toda coerência é no mínimo suspeita, ou seja, se concordam demais também é perigoso. Então, quando alguém me critica, a crítica construtiva é boa, porque eu não estou certo a todo instante. Então, quando eu gravo um vídeo, eu estou expondo uma opinião e eu posso mudar de ideia. Como dizia Ariano Suassuna, eu não tenho vergonha de mudar de ideia, porque eu não tenho vergonha de pensar. Então, nós vamos falar da política, contextualizando ela na conjuntura política atual e seus fatores causais da crise que existe atualmente. E nessa frase do Ariano Suassuna, já dá para iniciar um pouco da questão política. A política é muito dinâmica, a economia é dinâmica, as inter-relações pessoais elas mudam a todo instante, o mundo não é o mesmo de uma década atrás e politicamente as pessoas têm que mudar os conceitos, a forma de agir em sociedade. Então não dá para ficar assim, tampando o sol com uma peneira, sem mudar de opinião, né? Só não muda de opinião quem não pensa, não é verdade? Então, falando de política, tem muita gente que diz assim: eu odeio política. Política é uma porcaria. Política não vale. A política está no seu dia a dia. Quando você acorda, vai na banca comprar jornal, você está fazendo política. Você dá bom dia ou não para o seu porteiro, você está fazendo política. Você compra o seu jornal e não fala nada com um vendedor da banca, você está fazendo política. Você vai na padaria, você está fazendo política. Você diz nada, você está fazendo política. É as inter-relações pessoais. É a forma como você convive no meio. É uma forma política. Assim como a forma parlamentar institucional é uma política. E a política está intimamente relacionada com a ética e com a moral. A ética é um padrão já pré-estabelecido, filosófico. A moral vai de acordo com uma coisa referencial de um povo, de uma sociedade, de um país. Cada país define a sua moral. Para um país, aquilo é moral, para outro não. É igual a loucura. Dependendo do referencial, uma pessoa pode achar o outro louco e o outro pode achar ele super normal. Não é verdade? Só que tem a ética e a moral universal. Quando alguém te rouba, é uma ética moral universal. A não ser no meio dos bandidos, não é verdade? Mas existe uma unanimidade universal, diz que é um princípio que fere ao comportamento universal. Quando alguém fere as instituições de uma forma maligna, que causa um certo mal a muitas pessoas, a um número grande de pessoas, isso é uma ética, uma ética e uma moral universal. Mas, para ética e moral, elas se confundem e vamos deixar para um próximo capítulo. Então, contextualizando a política, todo dia, nós, cidadãos comuns, não parlamentar institucionalizado, estamos praticando.
assim como o parlamentar institucionalizado também pratica. E esse parlamentar, para praticar a boa política, aí que vai a coisa mais séria. Ele tem que ter coragem de mudar de ideia. Ele tem que ter autocrítica, ele tem que ser humilde, ele tem que caminhar no meio das pessoas, ele não pode viver num reinado, não pode viver num pedestal. Isso faz te lembrar alguma coisa atualmente? Faz? Então, estamos no caminho? Há uma interrogação na cabeça de todos vocês aí. Portanto, a política bem praticada, ela é cidadã. Cidadã e, acima de tudo, respeitosa, dentro da moral e da ética. Portanto, o que acontece no fator causal, etiológico do problema hoje no país, que causa a crise econômica, se você pensar que, segundo a Procuradoria-Geral da República, nós perdemos 200 bilhões com corrupção anualmente, somando todas as esferas, municipais, estadual, federal, somando tudo, é um fator gravíssimo, né? Mas o que faz isto acontecer é o seguinte: o fator mais proeminente a isso é o chamado politicagem. O que acontece? Para chegar ao poder, você faz um monte de aliança. Essas alianças, elas são pragmáticas. O que é uma aliança pragmática? Você se une com a intenção exclusivamente do voto. Você não está preocupado com nenhum programa de governo depois. Depois você vê isso. Você quer chegar ao poder de qualquer jeito. Não importa nada. O poder é o mais importante. Depois a gente vê. Depois a gente fatia o bolo. O importante é o voto. Então, se faz as alianças, sem ideologia, um partido com o outro que não tem nada a ver, tal. Chegar ao poder. Aí chega ao poder. Bom, quem está executando o executivo, quem administra o executivo, ele tem que ser, além de técnico, um bom articulador, ele tem que ser político propriamente dito. Autocrítica, diplomata e tudo mais. Mas no secretariado interno, nos ministérios, tudo que envolve o executivo tem que ser os melhores técnicos possível. Só que lá atrás, para chegar ao poder, foi feita uma aliança para obter só voto. Então, quem vai para o secretariado, vai o Zezinho para a engenharia de pesca. Só que o Zezinho não é engenheiro de pesca. O Zezinho não entende nada de engenharia de pesca. Quem vai para o Ministério dos Transportes é o Robertinho. O Robertinho, ele não sabe nem o que ele comeu no café da manhã, porque tem que dar um pedaço do bolo para o partido tal. E aí o que acontece? O presidente pode ter até boa intenção. Ou o prefeito, ou o governador. Mas aí, esses ministérios, esses secretariados, são muito incompetentes, produzem muito pouco. Você está entendendo? E aí, o que acontece? Somada a corrupção, gera essa crise toda. Mais ainda com o legislativo. O que você espera de um cidadão que investe de 3 a 4 milhões numa campanha para deputado? Com 40 assessores. Você espera o que dele? O que nos salva, afinal? Não é verdade? Então, nós temos que pensar que
nas alianças programáticas. O que é uma aliança programática? É aquela que você faz com os partidos não visando o voto. Você faz como um programa de governo. E os votos vão ser só consequências. E quando você chegar lá, independente do partido, vai estar no seu secretariado, nos seus ministérios, os melhores técnicos, das melhores universidades, independente de partido político, ou não tenha partido político. E quem está no executivo tem que ser o melhor articulador possível. Ele tem que tramitar no movimento estudantil, ele tem que tramitar no movimento sindical, ele tem que estar no meio dos empresários, ele tem que estar na bancada evangélica, ele tem que estar no meio do cidadão brasileiro de toda forma, nos movimentos populares, em todos os lugares. E, para nos salvar, nós temos que eliminar a política tradicionalista. Não pode ter um mandato de 4 anos, depois se reeleger para mais 4, porque no último ano, nos 2 últimos anos, o executivo não governa mais, está pensando na próxima eleição. Então tem que ser reformulado. Nós precisamos de mudanças profundas nesse sistema eleitoral. Para quê? Para chegar no poder quem tem realmente propostas, não quem investe 3, 4 milhões de reais e está lá 40, 50 anos. Tem deputado que tem 28 anos, não tem nenhum projeto de lei. Então, não dá para continuar mais assim. Então, a única solução para nos salvar em 2018 é a palavra renovação. Renovação é algo de novo, é algo para melhor. Vote com protesto. Votar com protesto não é deixar de votar. Se você deixar de votar, você está dando aba para esses caras que estão lá há 40 anos e não está dando oportunidade para quem quer realmente recomeçar, para quem quer expor seus gastos na internet, nas páginas sociais mensalmente, para quem quer doar metade do seu salário para a ONG, para quem quer mesmo trabalhar para o povo, quem quer ser cobrado com transparência. Então, a única palavra que nos salva é renovação, porque renovação é algo de novo para melhor. Meu nome é Bruno Ferreira Abreu, mas pode me chamar de Bruno Renovação. Muito obrigado, sigamos avante e tenho muita esperança, porque se não fosse a esperança, o homem seria muito pequeno. Muito obrigado.